E essas são as principais notícias de hoje. Ventania derruba centenas de árvores em São Paulo e mais de 2 milhões ficam sem luz. 99 Uber desistem de colocar motos por aplicativos nas ruas da capital paulista após regras sancionadas pelo prefeito Ricardo Nunes. Ministério Público prende 2 policiais suspeitos de cobrar propina para ajudar traficante. Brasil registra mais casamentos e menos divórcios em 2024. Situação do trânsito e do transporte público na capital paulista. E vamos já com informações do trânsito. Então, temos imagens da rua 13 de Maio, altura do 580, na Bela Vista. Aí, trânsito bem tranquilo nessa região no momento. Esse é o sentido aí dos carros que vão para Brigadeiro Luiz Antônio. Vamos mudar então agora para Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A gente tem aí a Avenida Marquês de São Vicente, altura do 2650. Situação também é tranquila nesse momento. São Paulo tem agora 804 quilômetros de lentidão. Vamos finalizar nosso giro de imagens com a Avenida Paulista? Tá aí, ó, trânsito também tranquilo, os carros parados no sinal, né, que tá fechado nesse momento, tanto no sentido da Consolação, a gente vê o MASP ali ao fundo, quanto no sentido do Paraíso, trânsito tranquilo na Avenida Paulista nesse momento. Ventos de quase 100 km por hora derrubaram centenas de árvores na região metropolitana de São Paulo hoje. Há impactos no trânsito, nos aeroportos, no fornecimento de energia elétrica e até no funcionamento dos parques. O repórter Luciano Penteado tem as atualizações ao vivo. Boa tarde, Luciano. Onde é que você está agora? Boa tarde, Fernanda. A gente está aqui justamente na Bela Vista, na 13 de Maio, que você comentava agora há pouco, onde caiu uma das muitas árvores aqui de São Paulo. Na verdade, essa daqui onde eu estou, ela não chegou a cair totalmente. Ela despencou, né? As raízes acabaram despencando, tanto que as equipes da Defesa Civil ainda não removeram essa árvore gigante aqui, justamente porque ela não está obstruindo o trânsito aqui na 13 de Maio. Ao todo, segundo os bombeiros, foram mais de 500 chamados para quedas de árvores. Agora há pouco, a nossa produção apurou com a Enel que 2 milhões de domicílios continuam sem energia e há no momento 1.300 equipes da empresa para tentar aí fazer o restabelecimento da energia por causa aí desses ventos fortes que começaram hoje cedo, continuam até agora aqui à tarde e, como você falou, causaram muitos transtornos. A linha 10 turquesa da CPTM teve os intervalos maiores porque um dos cabos se rompeu, teve problemas nos aeroportos, 37 voos de Cumbica em Guarulhos foram cancelados e 5 em Congonhas, tudo por causa aí também da ventania e também problemas na cidade, né? Como eu falei, as pessoas ficaram sem energia por volta aí do 12:30, só aqui na capital quase 1 milhão de pessoas chegaram a ficar sem luz, não é? E no Hospital São Paulo, na Vila Clementino, a situação foi bem grave desde ontem. Por causa da falta de luz no hospital, consultas tiveram que ser desmarcadas hoje e aí as pessoas ficaram com muito revoltadas porque vão ter que aí remarcar consultas, exames e também outros procedimentos. O que continua por aqui trazendo atualizações e eu volto com você, Fernanda. Obrigada, Luciano, pelas informações. Vamos ver então como é que está a situação do transporte público, né? A gente tem o metrô na tela agora, operação normal em todas as linhas do metrô nesse momento. Vamos trocar para a CPTM, ó, o Luciano mencionou, linha 7 Rubi com velocidade reduzida nesse momento e ainda está com problema na linha 7 Rubi. As outras linhas do metrô estão com operação normal nesse fim de tarde. A Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado inaugurou hoje a Carreta da Odontologia. O objetivo é levar para mulheres de 24 cidades paulistas atendimento dentário e social de graça. A carreta foi lançada hoje aqui no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo, e tem estrutura completa, com consultórios, raio-x e equipamentos para a realização de procedimentos odontológicos de baixa e média complexidade. Haverá também acolhimento social e atividades educativas para a promoção de hábitos saudáveis, tudo de graça para mulheres em situação de vulnerabilidade. As equipes multidisciplinares ficarão com a carreta por 15 dias em cada um dos 24 municípios paulistas atendidos. Cuidar e sorrir
tem o objetivo, de fato, de assegurar que as mulheres possam sorrir para a vida e serem dignas desse sorriso. Infelizmente, nós temos muitas mulheres que perderam os dentes em razão de situações de violência. A campanha faz parte da ação SP por Todas, 21 dias por elas, em que, pelo terceiro ano, as equipes promovem ações de conscientização para prevenir e combater a violência contra as mulheres e que terminou hoje. As iniciativas, por sua vez, integram o movimento do governo do estado para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, como o lançamento em março desse ano do aplicativo SP Mulher Segura, que conecta a polícia de forma direta, caso o agressor se aproxime, e ainda a criação de novas salas da Delegacia de Defesa da Mulher, que funcionam 24 horas por dia. A questão da violência contra a mulher, infelizmente, ela está enraizada na perspectiva de uma sociedade que ainda é machista e ainda é misógina em relação às mulheres. Mudar a cultura de um país, de uma nação, não é uma tarefa fácil. Por isso é que os 21 dias são tão importantes e outras campanhas também, porque, na verdade, nós precisamos de todo mundo para a gente assegurar a vida das mulheres sem violência. E a Polícia Civil de São Paulo realizou nesta manhã uma operação para prender condenados e procurados por estupros contra crianças e adolescentes. A Operação Sentinela foi às ruas para cumprir 26 mandados de prisão na capital paulista. Entre os procurados estava um homem condenado a 85 anos de prisão por abusar sexualmente de crianças da própria família. Outro alvo é um condenado a 15 anos pelo estupro de uma criança de 3. Há também um agressor que violentou uma adolescente por 6 anos. Foram mobilizados 43 policiais e 19 viaturas das delegacias que atuam no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, há procurados de outros estados que fugiram para São Paulo. A maioria também responde por violência doméstica. Uma operação conjunta do GAECO e do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal mirou policiais do DENARC, o Departamento Estadual de Prevenção e Repreensão ao Narcotráfico, e um advogado por suposta participação em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. 3 pessoas foram presas. Segundo o Ministério Público, o advogado Ademilson Alves de Brito teria repassado cerca de R$1 milhão em propina a agentes da Polícia Civil para garantir o arquivamento de um inquérito que investigava o traficante Wagner Nascimento de Souza. Conhecido como Costurado, ele é apontado como integrante da facção criminosa PCC. Mesmo com evidências do tráfico de drogas, a ação contra o homem foi paralisada e ele foi solto. Pouco tempo depois, os agentes públicos teriam comprado imóveis de luxo. A Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados, que poderão responder por corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa. As empresas de aplicativos 99 e Uber anunciaram que não vão retomar o serviço de motos para passageiros em São Paulo. A medida ocorre um dia após o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, sancionar a regulamentação. A desistência ocorreu porque as novas regras deixaram as duas plataformas muito insatisfeitas. No texto aprovado na segunda-feira pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, foram adicionados 9 pontos, entre eles previsão de auxílio funeral e custeio de formação aos condutores por parte das empresas. Equipamentos de segurança, como coletes e capacetes, também deverão ser fornecidos pelos aplicativos. E as empresas devem contratar seguro para os passageiros. A proposta aprovada proíbe ainda a circulação de motos nas vias de movimentação rápida, como as marginais Pinheiros e Tietê e a Avenida 23 de Maio. A idade mínima para os condutores é 21 anos e a lei obriga o uso de motos novas ou seminovas com no máximo 8 anos. O motociclista deve ter capacete e touca descartável para o passageiro e é vedado o oferecimento do serviço para menores de 18 anos. A atividade não poderá funcionar em dias de tempestade. A administração municipal diz que a proibição se justifica pelo aumento de 20% no número de mortes. De 2023 para 2024, os óbitos saltaram de 403 para 483. As plataformas que desobedecerem às regras de regulamentação estão sujeitas a multas que variam de R$ 4.000 a R$1,5 milhão.
A Caixa Econômica Federal voltou a permitir mais de um financiamento ao mesmo tempo. Essa possibilidade estava suspensa desde novembro de 2024. Na época, a Caixa criou uma regra que impedia clientes com um financiamento habitacional ativo de contratar um novo crédito imobiliário, incluindo os cônjuges, independentemente do regime de casamento. Com a nova decisão, essa restrição foi eliminada. Agora, os clientes podem contratar mais de um financiamento pelo SBPE, que é formado principalmente por depósitos de poupança e é uma das principais fontes de crédito habitacional no país. Segundo a Caixa, a mudança atende à demanda do mercado e amplia as oportunidades, tanto para famílias que querem comprar imóveis, quanto para investidores. O Brasil registrou mais casamentos e menos divórcios em 2024. Os números são da Estatística de Registro Civil do IBGE e foram divulgados hoje. O número de uniões civis subiu 0,9% na comparação com 2023, mas continua inferior ao período pré-pandemia. Em 2019, foram registrados 1.024.000 casamentos civis. Em 2023, foram mais de 940 mil. Em 2024, 948.900. Já o número de divórcios diminuiu 2,8%, segundo o IBGE. Foram 440.800 separações em 2023, número que caiu para 428.300 em 2024. É o primeiro recuo após 3 anos de alta. O Instituto também divulgou números referentes ao registro de nascimentos e óbitos no país. Em 2023, foram registrados 2.500.000 nascimentos. Em 2024, foram 2.376.000, uma queda de 5,8%. Já o número de falecimentos registrou uma aceleração de 4,6%, reflexo do envelhecimento da população. Foram 1.429.000 mortes em 2023 contra 1.495.000 em 2024. Os números, entretanto, ainda estão abaixo dos registrados nos anos da pandemia de Covid-19, quando registrou quase 1.800.000 mortes só em 2021. Agora vamos aos destaques do esporte com o Thiago Salazar. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Olha, acabou agora pouquinho a partida entre Flamengo e Cruz Azul lá em Doha, no Catar. Jogo válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental. E deu Mengão, uma vitória que classifica a equipe à semifinal, onde eles vão enfrentar o Pirâmides do Egito por uma vaga na grande decisão que pode valer esse título de caráter mundial para o atual campeão da Libertadores e também campeão brasileiro. Ainda falando de jogo decisivo, hoje tem Cruzeiro e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 9h30 da noite lá no Mineirão, em BH, e a partida de volta para definir o finalista vai acontecer domingo na Neoquímica Arena, em Itaquera. Lembrando que quem vencer este duelo vai encarar Fluminense ou Vasco da Gama, que estão se enfrentando do outro lado da chave. E para encerrar, falando de mercado da bola, o Palmeiras renovou o contrato com Abel Ferreira, que está no comando da equipe desde o segundo semestre de 2020. E se cumprir o atual contrato, ficará no Verdão até o final de 2027. Tá certo, Fernanda? Passo para você. Valeu, Salazar. E agora vamos falar mais do tempo, porque apesar dessa ventania, as temperaturas subiram aqui em São Paulo. Então, vamos ao nosso giro. Faz 27 graus na faixa leste da cidade, 27 também na região oeste. Bairros lá da ZN tem 28 graus agora, 26 na região sul e temos 27 graus no centro. Ainda amanhã pode ventar forte, mas mais pontualmente. As instabilidades perdem força pelo estado, pode ocorrer uma chuva isolada ali na faixinha norte, em azul. Nas outras regiões, o tempo fica firme. Temperaturas agora na tela, próximos 3 dias na capital paulista. Amanhã faz de 19 a 30 graus. Na sexta, a máxima sobe para 31, só que aí voltam as condições para temporais 15 milímetros. No sábado, a máxima cai para 25 graus, ainda com condição para uma chuva mais pontual de 7 milímetros. É isso, eu fico por aqui. Outras notícias você vê logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta.